Advogados entraram com uma ação pedindo a prisão e o afastamento de Moraes. Acho muito bacana, acho que cabe realmente, duvido que aconteça num primeiro momento, né? Mas, se for acontecer alguma coisa, a iniciativa vai ser da polícia, do Fachin e do André Mendonça. Fora disso, né, o pessoal está falando aqui sobre possibilidade de impeachment, não sei o que lá, investigação, esse tipo de coisa tem obstáculos, é pouco provável que vá adiante. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Mesmo que, por hipótese, o Moraes não seja derrubado nessa história, um ponto é fato, tá? Já deixou-se claro que ele falhou. Já ficou claro para todo mundo que essa história do, entre aspas, golpe, na verdade é uma invenção do Alexandre de Moraes sem nenhuma lógica, né? Até esse cara aqui, que é um esquerdista, o tal do Pedro Doria, né? Que é um esquerdista desenfreado aí, o cara de extrema esquerda do PSDB, coisa e tal, dizendo que não, porque o golpe do Bolsonaro, isso está desacreditando o golpe do Bolsonaro. Ninguém levou a sério o golpe do Bolsonaro, né? Todo mundo viu que isso foi uma invenção, porque não tem nem lógica o tal do golpe do Bolsonaro, né? O pessoal já está percebendo que, em última análise, o Alexandre de Moraes falhou. Esse eu acho que é o pior defeito do Alexandre de Moraes para essas pessoas, para o pessoal da esquerda no Brasil. A esquerda achava que o Alexandre de Moraes ia conseguir destruir Bolsonaro. Não, porque ele vai conseguir, vai acusar o Bolsonaro de golpe. Não, porque o Bolsonaro deu golpe. O golpe do Bolsonaro. Caramba, não tem nem lógica a porcaria da coisa que eles falaram. Como que o Bolsonaro ia dar um golpe no dia 8 de janeiro? 8 dias antes ele era presidente do Brasil, ele podia mandar as Forças Armadas fazerem alguma coisa. Por que ele esperaria 8 dias depois, viajaria para os Estados Unidos para ficar longe do Brasil? Que lógica, não tem nem lógica isso, né? Tiraram um golpe, né, do cu deles e achavam que iriam impor isso para o Brasil. Detalhe, eles achavam isso porque no passado eles já conseguiram fazer isso, tá? Só que hoje em dia fica mais difícil, não tem como, né? Então o pessoal da esquerda já está percebendo o tamanho da roubada. Falharam em fazer isso, falharam em conseguir destruir Bolsonaro. E agora é inevitável que Bolsonaro vai voltar. O Flávio Bolsonaro é o mais provável que ele volte esse ano. O próprio Jair Bolsonaro é possível que volte esse ano, se não em 2030. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Viúva da Música Tosca no fim do vídeo, Não Uso Saia, mas Turbante Sempre e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A primeira coisa, né? Tem o ponto que eu falei para vocês é o seguinte: o STF, o trio Parada Dura do STF, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Toffoli já estão organizando uma reação. É muito provável que nos próximos dias a gente vai ver a anulação completa de tudo do caso do Master por conta, vão dizer que porque vazaram informações pessoais, então anula tudo. Um absurdo completo, né? Mas, de novo, anulação no judiciário não implica em anulação moral do caso. Está todo mundo vendo o que o Alexandre de Moraes fez, está todo mundo vendo. Pior do que isso, que o Alexandre de Moraes agiu de forma política no caso do Bolsonaro, que na verdade não tinha lógica nenhuma essa acusação que foi feita contra Bolsonaro. O que ele estava fazendo era tentando proteger a ele mesmo e ao Toffoli desde 2019 com o tal do inquérito das fake news, né? Então, o pessoal está tentando com pedido de prisão e coisa e tal. Só que o pedido de prisão tem que passar pelo Fachin, tem que passar pelo Paulo Gonet e aí sim seria feita essa prisão. Eu acho isso pouco provável de acontecer. Mais provável seria se fosse uma iniciativa do próprio Fachin e do próprio André Mendonça. Nesse caso, haveria essa possibilidade. Não sendo dessa forma, acho pouco provável prosperar isso daqui, né? Outra coisa que o pessoal coloca aqui é que a investigação sobre as relações de Vorcar e Moraes tem obstáculos no STF. O pessoal coloca aqui que não, porque essa investigação que teria que investigar se o Alexandre de Moraes... Olha, para mim não tem que investigar mais nada. Já está muito claro que o Alexandre de Moraes mentiu numa nota oficial do STF. Isso por si só já é motivo para um impeachment dele ou então para uma prisão dele. O STF nunca mais vai ter a legitimidade que achava que tinha antes. Está ficando cada vez mais claro que o STF é um atulhado de pessoas ali que só têm interesses próprios, que só querem se dar bem nessa história e não estão nem aí para a justiça, né? Seguissem a justiça de forma mais séria, seguissem a lei de forma mais séria, não teriam esse problema. Mas o fato é que do jeito que fez, a lambança que foi feita com Alexandre de Moraes deixou
o STF exposto, né? E aí vem o pessoal da esquerda preocupado com isso. E estão preocupados por quê? Porque isso desacredita o, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Mas a verdade é a seguinte, no final das contas, ninguém está levando a sério esse golpe. A prova maior disso é que o Bolsonaro, como candidato, nas últimas pesquisas que foram feitas com ele ainda como candidato a presidente, ele estava pontuando bem pra caramba. E agora, o Flávio Bolsonaro, que é filho dele, continua pontuando com chance verdadeira de vitória. Eu acredito que vai ganhar a eleição desse ano. Ou seja, isso mostra cabalmente que o plano deles de destruir o bolsonarismo falhou. Ninguém comprou essa parada. Olha só o que diz aqui o Pedro Doria nesse videozinho dele aqui, ó. O que esse escândalo do Supremo está fazendo é confirmar que o Supremo não presta, como a extrema-direita diz há muito tempo. Que o Supremo faz parte do sistema igualzinho os políticos. Repara que o cara é esquerdista. Chamou de extrema-direita, é lógico, é esquerdista, né? Não tem lógica nenhuma chamar Bolsonaro extremamente moderado, Bolsonaro direita, quase centro-direita já, extremamente moderado. Chamar de extrema-direita é porque é super esquerdista, né? E o que ele está falando aqui é que, olha, tá vendo? Vai dizer que o STF é falso, como a de extrema-direita falou, né? Como a direita falou, como nós falamos. Pois é, né? Que coisa chata, né? A gente falou e realmente era, né? Ou seja, o que está se provando nessa história toda é isso. A gente estava certo. O problema real da extrema-direita com o Supremo é que ele foi um obstáculo no avanço bolsonarista contra a democracia brasileira. Ok, nós aqui entendemos isso. Não. Ele foi um obstáculo contra o programa do Bolsonaro. Por quê? Porque nós votamos no Bolsonaro para ele liberar as armas. E o STF impediu liberar. Isso não é proteger a democracia, isso é contra a democracia. A democracia teve a eleição, o Bolsonaro ganhou. Ele tinha o direito de implementar o programa político dele. E a esquerda, vendo-se derrotada nas urnas, se apegou ao STF para tentar impedir isso. Este foi o início da coisa. Não, vocês não defenderam a democracia, não. Vocês estão do lado que destruíram a democracia no Brasil, destruindo o STF. Primeiro, perseguindo as ideias da direita e, segundo, perseguindo as pessoas da direita com acusações absurdas, né? Mas ele repara aqui que ele vai falar uma coisa agora que é justamente que mostra a derrota deles nessa história. Mas a história que está circulando nos zaps é outra. E é muito mais simples. É uma coisa, a gente não te disse? Ao proteger os ministros, o Supremo está confirmando essa narrativa. É uma ilusão atraente a ideia de que dá para a imprensa escolher que foco dá numa notícia. Aqui é o ponto que ele está falando. É uma ilusão achar que a imprensa pode dizer qual é o foco que vai dar para a notícia. Houve uma época nesse país em que a imprensa era soberana. Ela decidia o que as pessoas iriam ver. Sabe por quê? Porque não tinha alternativa. Você tem meia dúzia de canais de televisão, tem meia dúzia de jornais aí de grande circulação no Brasil. Mas tinha o papo ali que os amigos falavam alguma coisa. Tinha, mas isso aí é pouca coisa, é uma coisa meio pequena. No final das contas, a força da imprensa era muito grande. Ela conseguia, através da informação centralizada, fazer exatamente isso, definir de que lado que ia a notícia. Agora, ele está certo que hoje não consegue mais. Hoje a imprensa queria toda dizer que o Bolsonaro foi um golpista, que Bolsonaro deu um golpe, não sei o que lá e coisa e tal. Não consegue vender isso. Ninguém acredita nisso. Por quê? Porque na informação descentralizada e distribuída, você tem as alternativas, você tem os vários pontos de vista sobre a situação. E a maior parte dos brasileiros olha para aquilo e vê, não, peraí, porra, que história é essa? Que porra de golpe é esse que não faz nem sentido? Por que o Bolsonaro daria um golpe no 8 de janeiro? Por que o Bolsonaro viajaria para os Estados Unidos se ele queria dar um golpe? Não tem nem lógica isso, né? Cadê a tal da prova? Cadê o tal da minuta do golpe que eles falaram que havia lá, que não tem lógica? E, de novo, minuta de golpe não quer dizer nada. Mesmo que houvesse uma minuta, não tem lógica nenhuma. Tentativa de golpe é como o Pedro Castilho fez no Peru. Vai na televisão e fala, ó, vou dar um golpe, olha só, tô fazendo aqui, eu tô fechando o Congresso, agora eu que mando na parada. Deu certo? Não deu certo. É tentativa de golpe. O cara da Coreia do Sul, a mesma coisa. Bolsonaro fez isso? Não. Mas discutiu uma minuta. Porra, discutir minuta, meu amigo, isso não quer dizer absolutamente nada no final das contas, né? Que é possível esconder. O Nicolas Ferreira, ele não vai esconder. O Flávio Bolsonaro não vai esconder. O Marçal não vai. E eles atingem muito mais gente do que a Globo News. Esconder a notícia seria uma violação ética para qualquer veículo jornalístico. E só confirmaria que a imprensa profissional faz parte do sistema. Notícia não é escondível.
É verdade, mas bem que a imprensa tentou isso, né? Na época do Bolsonaro, né? Na época do julgamento do Bolsonaro, tentou esconder de toda forma as evidências que tinham de que não tinha golpe nenhum, né? Não, porque Bolsonaro tem que ser golpista, não pode, a gente não gosta do Bolsonaro, temos que tirar ele para voltar o PSDB a qualquer custo, não porque tem que voltar o PT versus PSDB. Né? Ou seja, um absurdo completo essa imprensa brasileira. Sim, vocês são parte do sistema. Ninguém questiona isso, tá? Não precisa tentar disfarçar, não. A gente sabe que vocês são parte do sistema. Fiquem tranquilos, ninguém importa mais com vocês. A informação de verdade está aqui na internet. As grandes mídias, os grandes jornais, têm lá sua importância porque tem acesso a fontes dentro do sistema que muitos de nós não temos ainda, mas cada vez é menor a importância no final das contas. Por quê? Porque não conseguem mais manipular como manipularam no passado, né? Então essa é a situação. No final, isso aqui mostra aquilo que eu falo para vocês. Esse pessoal está há 8 anos, 7 anos, né? Desde 2019, tentando destruir Bolsonaro. O que eles fazem desde então é inexoravelmente tentar destruir Bolsonaro. E não conseguiram. E estão vendo agora que o Xandão falhou. Porque eles esperavam que depois que o STF condenasse o Bolsonaro, não foi condenado por golpe, não, agora ninguém mais vai levar Bolsonaro a sério, agora acabou, vai ser a terceira via, não sei o que lá. E o pessoal nem piscou, não tem nem dúvida. Flávio Bolsonaro vai ganhar a eleição se o Bolsonaro, se essa coisa que não der a merda que deveria dar, de sair Alexandre de Moraes, sair Toffoli, sair Gilmar Mendes, anular aquela porcaria daquele inquérito de golpe que é idiota, que não faz sentido nenhum, e Bolsonaro ser o candidato esse ano. Se não for isso, vai ser o Flávio Bolsonaro, e de uma forma ou de outra Bolsonaro volta em 2030, né? Então essa é a tristeza desse pessoal, né? O Brian Winter, que é um brasilianista, né, um americano especializado em Brasil, ele escreve nessa coluna aqui, ó, por que o Lula está com dificuldades, né? E ele fala aquela história, né, que o pessoal achava que ia ser moleza. Não, porque agora o Lula, pô, o Bolsonaro não vai poder competir, tá preso, colocou o filho Flávio Bolsonaro, que não é um cara muito conhecido na política, era isso mesmo que o Lula pensava. Não, vai ser moleza, né, no final das contas, né? Só que ele está se dando mal. Por quê? Porque o brasileiro é extremamente conservador, isso eu sempre falo aqui, conservador e religioso, extremamente conservador, muito preocupado com o crime, enquanto que o Lula tem uma visão totalmente conivente com o crime, né? E ele fala desses outros aspectos também, da questão do STF sendo jogado na lama, né? Ou seja, o Flávio pode muito bem falar, olha só, tá vendo? O que o Bolsonaro falava, o que nós da direita falávamos é isso, o STF hoje está tomado pela política. Alguém tem alguma dúvida disso nesse momento? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.